Seja muito bem-vindo ao curso de Alpine. Esse curso que vai ser essa aula, então o curso inteiro vai ser essa aula, eu vou trabalhar com Alpine de duas maneiras. Primeiro, utilizando o CDN dele. Então, o curso praticamente inteiro, eu vou te mostrar como que trabalha com o Alpine utilizando o CDN. E depois, no final, eu vou te mostrar como trabalhar com o Alpine com o Vite e também com o Webpack. E de quebra, e um bônus vai ser eu te mostrar como que trabalha com o Alpine no Laravel. E não se preocupe, porque se você trabalha com o PHP sem ser com o Laravel, eu vou te mostrar como que trabalha com o Alpine também, sem utilizar o Laravel. Chega de enrolar, vamos para a aula, deixa o like e se inscreva no canal. Eu vou instalar o Alpine copiando o CDN, venho no index.html e coloco aqui no header. E pronto, eu já tenho o Alpine instalado aqui no meu projeto. Eu vou começar mostrando como que você cria um componente do Alpine. Eu criei uma div e agora nessa div eu coloco o xdata. Na hora que eu coloco um xdata aqui na div, preste atenção agora, na hora que eu coloco um xdata aqui na div, agora essa div, ela é um componente do Alpine. Ela é um componente do Alpine. E nesse xdata, eu inicio com um objeto. Por exemplo, se eu colocar count 0. Agora, isso aqui é uma propriedade desse objeto. E isso você já sabe. E o legal é que como isso aqui ele é um componente do Alpine, por eu ter colocado o xdata, olha só, ele é um componente do Alpine, por eu ter colocado um xdata. E nesse xdata eu coloquei count igual a 0. Dentro desse componente eu tenho acesso a esse count. Eu posso manipulá-lo. Agora isso aqui é uma propriedade reativa. Eu posso mudá-la do jeito que eu quiser, a hora que eu quiser e do jeito que eu quiser. Para eu poder mostrar essa propriedade na tela, para imprimir na tela esse valor, eu trabalho com x-text. Span x-text. Eu posso também trabalhar com xhtml, mas daqui a pouco eu mostro para você como que você faz isso. Vai ser igual count. Eu vou iniciar meu servidor live server open with live server. Tá aqui, apareceu um 0. Se eu alterar isso para 10, agora aqui apareceu 10. Embaixo eu coloco um button, increment e decrement. Agora eu tenho que escutar um evento de clique nesse increment. Vai ser x-on, clique. Como eu tenho acesso ao count aqui dentro dessa div, porque essa div ela é um componente do Alpine, ela é um componente do Alpine por eu ter colocado um xdata, agora eu posso alterar o conteúdo desse count. Eu posso chamar aqui count mais. E vou fazer a mesmíssima coisa aqui para o decrement, só que vai ser count menos. E eu estou fazendo alguma besteira aqui, é porque aqui eu tenho que fechar. Beleza. Eu vou lá no meu navegador, clico em increment e decrement. Fácil, né? Fácil. Agora isso aqui é uma propriedade reativa. Eu posso criar aqui no xdata métodos, eu posso criar funções, porque isso aqui ele é um objeto normal do JavaScript. Agora eu posso vir aqui e criar, por exemplo, um increment, uma função chamada increment. Coloco increment thisCount mais. Para acessar o count, aqui dentro do increment, tem que chamar o this, porque isso aqui é um objeto normal do JavaScript. E posso fazer a mesma coisa para o decrement. Decrement vai ser thisCount menos. Agora eu chamo aqui a minha função. A minha função increment e a minha função decrement. Você percebeu que eu não precisei aqui colocar abertura e fechamento de parênteses? É só chamar o nome da função. Se eu tivesse passando alguma coisa para dentro desse increment através dos parâmetros, daí sim eu viria aqui e abriria e fecharia. Mas aqui nesse caso não precisa, porque eu não estou passando nada. Eu vou tirar isso aqui.
Tiro isso aqui. Agora eu vou colocar uma propriedade diferente. Vai ser open false. Eu vou criar um botão, button, x-1, clique. A partir de agora, eu não vou mais trabalhar com x-1. Ao invés disso, eu vou colocar um arroba. Porque o arroba clique é a maneira simplificada de trabalhar com o x-1, dois pontos. Então é somente arroba clique agora. Clique vai ser igual. Eu posso trabalhar com o open aqui dentro da div, porque a div ele é um componente do Alpine. E no xdata eu coloquei aqui um valor para o open, que é false. Agora eu posso colocar aqui open igual a true. Coloco um span, ou eu coloco um parágrafo, enfim, um parágrafo. Ixi. Coloco aqui um parágrafo e um lorem y. E aqui no parágrafo eu coloco um x-show, x-show open. Então, se o open for verdadeiro, mostra isso aqui. Se o open for verdadeiro, mostra isso aqui. Então, x-show, se o valor que eu estou passando para o x-show for verdadeiro, o valor aqui do parágrafo, ele é mostrado. Esqueci de colocar, vai ser show. Clico, tá vendo? E uma coisa que você tem que entender é que o x-show, ele coloca um display none no elemento. O elemento está lá. Tá vendo o elemento aqui, o parágrafo? Ele coloca no style um display none. Na hora que o valor é verdadeiro, o display none some e com isso o valor aparece. Eu vou criar um toggle. Um toggle vai ser igual o valor ao contrário do open. Então, se o open for verdadeiro, com esse exclamação aqui antes, ele vai para falso. Se for falso, vai para verdadeiro. Toggle. Clico aqui. Tá vendo? Clico e some. Agora eu vou mostrar como que trabalha com o xif. O xif, ele é o contrário do show. Olha o que ele fala aqui. Xif is used, enfim, ele é similar ao xshow. Entretanto, ele remove ou adiciona completamente o elemento. Com o xshow, o elemento está lá. E ele coloca um display none. Já com o if, o elemento ele é adicionado ou removido completamente. E não somente adiciona a propriedade do CSS, o display none. Porque, pela razão de ser diferente o xif do xshow, ele não deve ser aplicado diretamente para o elemento. Deve ser, ao invés disso, aplicado para o template. Então eu não posso vir aqui agora e colocar um xif aqui. Eu tenho que trabalhar com o template. Então venho, coloco o template. Se eu deixar desse jeito, ele não vai funcionar. Por quê? Porque o conteúdo do template, ele tem que ter um elemento dentro dele. Então tem que ter aqui uma div, um parágrafo, enfim. Para mostrar para você que não vai funcionar, tá vendo? Não funciona. Mas se eu colocar, por exemplo, um parágrafo, coloco aqui um parágrafo, agora sim, ele vai mostrar. Tá vendo? Agora sim, ele mostra. Tiro tudo isso aqui. Eu vou mostrar agora como que trabalha com um formulário. Vai ser um input. E aqui vai ser text. Coloco o text. Eu vou iniciar com uma string vazia. No input, eu vou colocar x-model. Se você trabalha com o view, você pode traçar um paralelo com o vModel do view. Aqui é xModel. Text. Agora, o que eu digitar nesse formulário, nesse input, ele vai ser colocado para esse text. Eu coloquei o text que eu criei aqui no xdata, coloquei aqui. E na hora que eu digito alguma coisa nesse input, o valor do text ele é alterado em tempo real. Venho aqui e coloco o seguinte. Coloco aqui um span x text Alexandre, tá vendo? Tudo em tempo real.
Se eu colocasse aqui o HTML, olha só, eu coloco um bold, vai ser Alexandre, tá vendo? Ele entende a tag HTML, então tome muito cuidado com o XHTML, porque, por exemplo, se um usuário mal intencionado vem aqui, sei lá, e quer colocar um script, ele vai conseguir. Então tome muito cuidado com esse XHTML. Eu posso, com o Alpine, transformar as propriedades de uma tag, transformá-las, deixá-las dinâmicas. Por exemplo, aqui no input tem o placeholder. Placeholder, só tirar isso aqui. Placeholder vai ser igual meu placeholder. Claro que vai aparecer aqui, peraí, x placeholder não, é só placeholder. Vai aparecer aqui, se eu tirar isso, claro, vai aparecer meu placeholder. Se eu quiser deixar esse placeholder dinâmico, é só vir aqui e colocar x-bind, placeholder. Agora eu posso tirar isso. Eu vou colocar aqui em cima, vai ser placeholder. Eu vou criar um outro input. Ah tá, antes eu venho aqui e coloco meu placeholder. Vai aparecer agora o undefined, porque aqui não tem o text. Aqui vai ser placeholder. Atualizo e vai aparecer aqui o meu placeholder como placeholder. Você entendeu o que está acontecendo aqui? Eu transformei essa propriedade placeholder, eu transformei ela para aceitar valores dinâmicos, que no caso aqui é o placeholder. Então o valor do placeholder, desse placeholder aqui, ele vai ser colocado aqui. Então sabendo disso, eu vou criar um outro input, vai ser um xModel placeholder. Agora na hora que eu digito alguma coisa nesse input, o placeholder ele vai ser alterado. E o placeholder ele sendo alterado, o valor dele vai ser colocado aqui. Porque eu liguei esse placeholder com o valor do placeholder. Lembrando, não precisa ser o mesmo nome, não precisa ser placeholder, pode ser qualquer nome. Eu coloquei placeholder para ficar mais fácil de entender. Agora se eu colocar qualquer coisa, pode perceber que aqui o placeholder ele muda. A mesma coisa, por exemplo, eu posso fazer para uma classe. Eu coloco uma div, onde aqui vai ser x-bind igual não, perdão. class. Class. Eu posso tirar isso aqui que eu não preciso mais, pode tirar isso aqui que não precisa mais. Eu vou voltar aqui com o open. Eu vou colocar false. Então, se o open ele for falso, olha só, se o open, se o open ele for verdadeiro, eu vou colocar uma classe aqui, vai ser open. Se não, vai ser close. Eu vou criar aqui em cima uma estilização, colocar aqui um style, ponto open, um background vai ser esse aqua. Já se for close, o background ele vai ser esse aqui. Coloca um button aqui embaixo, button, onde vai ser toggle, arroba, clique. Você sabe que o arroba clique é a mesma coisa de colocar x-on, clique. Clique igual, open, igual o valor ao contrário do open atual. Toggle, mas só que não está funcionando, por quê? Porque eu não coloquei conteúdo nenhum aqui dentro dessa div. Eu vou colocar um parágrafo, vai ser um lorem. Pronto. Clico aqui em toggle, tá vendo? Então a classe ela é alterada aqui em tempo real. Agora eu transformei esse class aqui em uma propriedade dinâmica, uma propriedade que aceita valores dinâmicos, que é o caso daqui, que é esse caso aqui. E se eu colocasse, por exemplo, class igual a close. E na hora que eu clico no open, ou seja, na hora que o open ele é verdadeiro, eu quero colocar o open para ele, a classe open, e não quero agora trabalhar com essa lógica, porque não faz sentido. Eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui e colocar 2 sinais de e comercial. Então, no primeiro momento,
esse elemento, a classe dele é close. Ele não vai pegar isso aqui. A primeiro momento, a classe dele é close. Olha só, a primeiro momento, a classe dele é close. Agora, na hora que eu clico em toggle, o open vai ser verdadeiro e o open sendo verdadeiro vai atribuir para essa classe, vai atribuir o open. Clico e não atribuiu. Então, estou fazendo alguma coisinha que não está funcionando, uma coisinha que não está legal. Eu volto aqui na documentação e coloco aqui, clico aqui no xbind, vamos dar uma olhada aqui, xdata, não, aqui ó, class, tá aqui ó, tá aqui, é isso mesmo, class closed, é isso mesmo, open, tá com aspas, eu vou tirar esse close, vamos lá, volto, toggle, é que esse close aqui, claro, como eu estou trabalhando aqui com o toggle, isso aqui é dinâmico, ele nunca vai voltar aqui com close, então isso aqui eu posso tirar. Mas se você tiver uma lógica onde, se isso aqui for verdadeiro, mostra uma classe em específico, você não precisa trabalhar com aquele operador ternário, é só trabalhar desse jeito. E aqui na documentação ele mostra várias maneiras de trabalhar com isso. Olha só, eu posso colocar esses dois pipes aqui, que é equivalente a esse operador ternário aqui, enfim. Aqui ele mostra várias maneiras de trabalhar com o bind aqui, no caso, dando um exemplo de uma classe. Eu posso trabalhar com um objeto, onde o valor hidden vai ser quando o show aqui não for verdadeiro. Tem sinalzinho aqui de exclamação antes. Vamos lá. Coloco aqui. Vai ser... tá certo. Um objeto. Posso tirar isso aqui. A classe que eu vou colocar vai ser open. Ou melhor, vai ser close. Quando que? Not open. Vamos ver. Tá aqui, ó. Porque não tá open, não tá aberto. Não tá. Então, se isso aqui, ó, for verdadeiro, mostra isso aqui. Porque o open, ele começa como falso, então isso aqui é verdadeiro. Ele começa como falso, então isso aqui é verdadeiro. E sendo verdadeiro, executa isso aqui. Agora você tem que vir aqui na documentação e dar uma lida. Vai dar uma lida e vai entender como funciona aqui essa parte de ligar uma propriedade. Como que você deixa uma propriedade aceitando valores dinâmicos, colocando x-bind, ou somente colocando os dois pontos. Os dois pontos é a mesma coisa de colocar um x-bind. Se você tiver, por exemplo, um array vai ser names. Names vai ser igual um array Alexandre, João e Maria. Como que eu faço para fazer uma listagem? Você tem que trabalhar com o for, o x-for. E o x-for, assim como o x-if, ele só é utilizado no template. Só é utilizado aqui no template. Coloco o template. x-for. Caramba, x-for igual. Name in names. Agora aqui vem a parte importantíssima. Quando você trabalha com uma listagem, é uma boa prática você vir aqui e colocar dois pontos key. Lembrando que os dois pontos é a mesma coisa de colocar um x-bind. Tem os dois pontos key e coloca um valor único aqui nesse key. Eu posso pensar em colocar diretamente o name, porque o name ele é um valor único e ele é um valor primitivo. Então eu posso colocar o name aqui. Mas quando você, por exemplo, está fazendo uma requisição para uma API ou para um banco de dados, para um back-end, pegando o valor de um banco de dados, por exemplo, provavelmente vai vir com o ID. Daí você vem e coloca o ID aqui. Então aqui tem que ser um valor único e um valor primitivo. Um valor único e um valor primitivo. Por que isso? Porque quando você trabalha, olha só, preste atenção, quando você trabalha com uma listagem e o Alpine ele tem que trabalhar com a exclusão e a adição de elementos, para ele traquear, para ele saber como que funciona a listagem, para não dar problema na listagem, você tem que colocar um identificador único para cada um desses elementos. Vai por mim. Na hora que você tem uma listagem e está trabalhando dinamicamente com essa listagem, ou adicionando um valor, ou removendo um valor,
vai acontecer de dar problema porque você não colocou aqui uma chave única. Tem que ter uma chave única para o Alpine traquear, para o Alpine saber que cada um desses elementos tem uma chave para ele saber como ordenar, enfim, para ele ter um controle desses elementos. Agora eu coloco aqui fora vai ser um L, vai ser um LI. X-text vai ser igual name. Pronto. Agora vamos ver se está funcionando. Viu como é simples? Se eu quiser agora adicionar um valor para essa listagem aqui, como que eu faço? É simples. Eu mostrei para você. Eu coloco um input do tipo text. E aqui eu coloco o seguinte. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar um input aqui em cima, claro, vou colocar aqui em cima um input, aqui em cima um input. E a primeiro momento, eu vou colocar um button add, para adicionar um nome novo nesse array. Vai ser um @click, que é a mesma coisa de trabalhar com x-on, click, add. Daí venho, crio uma função chamada add, onde vai ser this.names.push e coloco aqui o this. Add. Aqui eu vou ter que colocar o seguinte, vai ser o name. E eu vou colocar aqui um x-model igual a name. Então, na hora que eu clico nesse add, ele vai chamar a função add e vai adicionar para esse array names o this.name. E depois eu vou limpar. Vai ser o this.name igual a vazio. Eu vou limpar o input. Vamos ver. Vai ser Pedro add. Tá vendo? Marcos add. Se eu colocar um valor e der enter, ele não funciona. Então tem que dar um jeito de escutar o clique aqui no enter. Tem que dar um jeito de escutar aqui o clique no enter. E para isso, eu venho aqui, eu venho aqui no meu input e coloco x-on ou somente um arroba, x-on, key up ou key down. Acho que o key down faz mais sentido nesse caso. Key down.enter. Então estou escutando o enter. Daí eu venho e coloco o add. Vamos lá, vai ser teste, dou enter, tá vendo? Dou enter e dou enter. É muito legal. E se eu colocar um botãozinho aqui do lado, vai ser um button e coloco remove. Para remover esse elemento aqui, ó, esse próprio elemento aqui, como que eu faço? @click igual remove. Passo aqui o name que eu quero remover. Venho aqui, coloco vírgula, remove. O name, coloco aqui o name. Agora tem que dar um jeito de encontrar esse name aqui no array aqui de names. Para você deletar um elemento de um array, primeiro você precisa encontrar o índice desse elemento no array e depois removê-lo. Só que eu posso fazer tudo de uma vez. Eu posso utilizar o splice, this.names.splice. Aqui eu estou pegando o índice e estou falando que eu quero removê-lo aqui, remover somente ele. Volto, atualizo. Não está aparecendo o botão porque, claro, aqui, quando eu trabalho com o X4, aqui no template, tem que ter, olha só, preste atenção, tem que ter somente um elemento aqui dentro. Daí dentro desse único elemento, daí sim você coloca todos os outros. Agora você vai ver que vai aparecer o remove. Eu vou adicionar, e vou remover, remover e remover. Uma outra maneira de você pegar o índice, isso aqui é somente um bônus, porque isso aqui é do JavaScript puro, isso aqui não é do Alpine. Para você pegar o índice, você poderia também fazer o seguinte, index this.names.findIndex, daí coloca item igual a name.
Daí você vem, passa aqui o índice. Vamos ver se vai funcionar. Atualizo, removo, removo e removo. Quando você tem um formulário e quer submeter esse formulário, como que faz? É só tirar tudo isso aqui. Eu vou criar um formulário aqui. Vai ser esse form. E aqui dentro eu vou criar um input. E embaixo vai ser um button do tipo que? Submit. E aqui vai ser send. Vamos ver como que ficou esse formulário. Tá aqui. Espera aí. ADD não. Tá aqui, agora sim. Mas só que esse input, ele tá com um valor aqui dentro. Espera aí. Agora sim. Como que eu faço para submeter um formulário? Simples. É só colocar um arroba submit igual send. Esse send aqui, o que ele é? É um método, é uma função aqui dentro do Xdata. Isso você já sabe, isso você já viu várias vezes aqui dentro desse curso. Console.log vai ser send. E o que é esse arroba submit aqui? É a mesma coisa de trabalhar com x-on submit. Mas só que se eu deixar desse jeito, vai dar pau, vai dar problema. Por quê? Porque eu preciso colocar aqui um prevent. É a mesma coisa de trabalhar com o prevent default do JavaScript puro. A mesma coisa. Então, eu trabalho aqui com o prevent para ele não executar, para ele não seguir aqui o action. E eu vou criar aqui em cima um name vazio. Agora, aqui no input vai ser um x-model igual name. Você sabe que agora esse name está ligado com isso aqui. Na hora que eu digito alguma coisa nesse input, esse name ele muda. Primeiro, eu vou deixar somente console.log send, só para ver se está funcionando. Clico aqui em send. Deu um baita de um erro. Missing name after .operator. Então, tem alguma caca que eu fiz aqui. Coloquei um ponto aqui sem perceber. Send, apareceu send. Agora eu vou chamar o this.name. Eu vou digitar o meu nome e tem que aparecer o Alexandre aqui no console. Pronto. Então, para submeter o formulário, é só fazer isso. Volto, send. Claro que aqui eu tenho que colocar o nome e pronto. Algumas vezes você vai trabalhar com o Alpine, por exemplo, fazendo isso aqui. Div, coloco x, traço show, open, coloco aqui um lorem y. E na hora que você... e também aqui, deixa eu só colocar um open, vai ser false. E na hora que você atualiza a página, na hora que você vem aqui e atualiza a página, o conteúdo que está escondido aqui, nesse x-show, conteúdo que está escondido, ele dá uma piscada na tela. Ele dá uma piscada e depois esconde. Se acontecer isso com você, você tem que fazer o seguinte, você tem que vir aqui em cima, ou, aqui em cima não, onde você trabalha com o seu CSS e coloca exatamente isso aqui. Xcloak, dessa maneira. Agora você vai lá no seu elemento e coloca xcloak. Xcloak dessa maneira. Para mostrar para você que realmente está funcionando, vai ser um button click igual open igual a true. Vai ser o open. Aqui, ó, pronto. Eu vou agora fazer uma requisição para uma API. Deixa eu só tirar isso aqui. Isso aqui eu posso tirar também, que eu não preciso disso. Agora eu vou fazer uma requisição para uma API. Para mostrar para você como que faz uma requisição para uma API ou para um back-end, para um servidor. E como que você pega esse resultado e lista aqui utilizando o Alpine. Você vai ver que é a coisa mais básica e mais simples do mundo. Eu vou criar aqui, vai ser o seguinte, products, um array. Eu vou criar uma função chamada fetchProducts. Eu já tenho o conteúdo desse fetchProducts pronto. Esse aqui. Deixa eu só pegar isso aqui para mostrar para você o que eu vou pegar. Colocar aqui. Tá vendo? E se eu colocar aqui isso aqui, ó. Se eu colocar somente isso, veja que é esse site aqui onde ele pega dados de uma loja. Lógico que ele manda dados falsos de uma loja. E aqui ele mostra como que funciona.
E eu aqui estou colocando /products para pegar todos os produtos. Agora não sei se são produtos aleatórios, assim que cada vez que eu atualizo eu pego um produto diferente ou não. Deixa eu dar uma olhada. Não, é sempre os mesmos, mas beleza. Então aqui no Fetch Products eu estou pegando os produtos e estou colocando, preste muita atenção, estou colocando nesse Products aqui, nesse Product que eu criei aqui em cima. Agora, como que eu faço para listar os produtos vindos aqui dessa função Fetch Products? Agora venho aqui no init, crio uma função chamada init, isso aqui é do próprio Alpine, e coloco this.fetchProducts. Esse init você pode entender como se fosse uma função que é executada na hora que o componente ele é montado. Para trabalhar com o X4, você sabe, X4, para você ter esse autocomplete do Alpine, você vem e procura Alpine aqui e pega e instala esse aqui, o IntelliSense e também o Syntax Highlighter, é claro. Daí você coloca, por exemplo, o X4, já aparece, você coloca um XIF, também aqui já aparece, enfim. É bem legal essa extensão. Então aqui vai ser Products, in Products, lembrando que você tem que colocar o key é importantíssimo, vai ser key igual Products.id. Por que Product.id? Porque tem que ser um valor primitivo e único, e aqui ele retorna o ID, coloco o ID, e aqui dentro vai ser eu vou colocar um L, coloco aqui embaixo, aqui vai ser um LI, aqui no LI vai ser um xtext igual products.title. Pronto. Vamos ver se vai funcionar. Vamos torcer. Tá aqui, ó, a listagem certinho dos produtos. E uma outra maneira de você já executar esse Fetch Products é chamando o init aqui. Você vem, coloca xinit aqui no próprio elemento aqui da div do xdata, passa o xdata vai até aqui, depois você coloca o xinit aqui, daí sim você coloca o Fetch Products. É literalmente a mesma coisa, tá vendo o nome aqui, ó, init? Ao invés de você colocar o xinit aqui, no início do componente, você chama aqui na listagem. Vai dar a mesma coisa. E eu gosto de trabalhar dessa maneira, eu coloco aqui. E o xinit, ele não é exclusivo aqui do xdata, não é exclusivo aqui do início do componente. Eu posso colocar aqui no L. Vai ser xinit... O que eu posso colocar aqui? Eu vou colocar um console.log UL. Vai ser o L. Atualizo. Tá vendo aqui, ó? Apareceu o L. É como se fosse, na hora que o L ele é renderizado, aparece aqui. Aparece executa isso aqui, esse xinit. É como se fosse isso aqui. E na hora que eu coloco o xinit aqui, na div, no xdata, logo depois aqui do xdata, ou pode ser antes também, quer dizer que quando o componente ele é montado, daí sim executa o xinit. E você entendeu que aqui eu posso fazer, por exemplo, uma requisição para um back-end, utilizando o Axios, utilizando o Fetch API, você chama um endpoint, que chama um controller, enfim, você entendeu aqui a lógica. Eu posso observar as alterações em uma propriedade, assim como tem no view, tem o watch. Eu vou voltar aqui com o open false, vou criar um botão, vai ser um toggle, clique, igual, open, igual a dois pontos não, open, e eu vou colocar no xinit vai ser igual, o watch, olha só, o watch, vou colocar aqui o watch, onde eu estou observando. Se você trabalha com, por exemplo, o view, você já sabe o que isso aqui faz, né? Ele está observando a propriedade open. E na hora que o open ele mudar, vai ser executado aqui um console.log. De novo, toggle, tá vendo aqui? Mas só que, assim como no view, eu posso colocar aqui o new value e o old value. Daí eu coloco aqui, vai ser console.log new value e vai ser old value.
Tá vendo aqui, ó? True e false. Se eu clicar de novo, vai ser ao contrário. Vai ser false e true. Se eu clicar de novo, vai ser ao contrário. Então eu consigo pegar o valor antigo e o valor novo. O valor antigo e o valor novo. E aqui, claro, ao invés de trabalhar desse jeito, eu poderia vir aqui, colocar isso desse jeito e coloco se o new value, se ele for verdadeiro. Daí agora eu vou mostrar para você uma nova propriedade mágica, porque aqui eu trabalho com esse cifrão, é como se fosse... Eu acho que o nome é propriedade mágica. Eu vou mostrar uma outra para você, que é o ref. Eu vou criar uma div, onde eu vou colocar x-ref, uma referência para esse elemento. Eu vou colocar elements. Eu vou colocar o seguinte, vou colocar um lorem y. Agora aqui, se o new value for verdadeiro, vai ser refs.element, que é o nome que eu coloquei aqui, .element, que é o nome que eu coloquei aqui. Então eu utilizo aqui a propriedade mágica, refs. Chamo o nome do refs que eu quero pegar, que é esse aqui. Se eu tivesse mais um ref aqui, por exemplo, xref element 2, ou qualquer que seja o nome, se eu quisesse encontrar esse element 2, eu viria aqui e colocaria element 2. Isso você já entendeu. E eu coloco aqui um style.background color. Background color vai ser red. Então, na hora que eu clico aqui e o open for verdadeiro, vai mudar a cor desse elemento, do element. Se não der problema, né? Aqui, peraí. É que aqui eu fiz uma caca. Agora sim, atualizo. Clico aqui em toggle, tá vendo? Então, se isso aqui for verdadeiro, agora se não for verdadeiro, else, se não for verdadeiro, eu vou fazer uma cópia e colocar aqui, vai ser blue. Toggle, tá vendo? Então esse refs aqui, ele encontra o elemento. Eu vou colocar um console.log aqui nesse refs.element para você ver que ele pega realmente o elemento. Você vai ver realmente o elemento aqui embaixo. Clico aqui em toggle, tá vendo? O elemento aqui embaixo. Então ele pega o elemento mesmo. E será que eu consigo pegar e trabalhar com o what desse jeito em uma função separado? Por exemplo, deixa eu só colocar, vai ser... Elements não. Pode ser element. Eu tô sem criatividade nenhuma hoje. Vai ser elements. E aqui dentro eu vou colocar essa lógica aqui. Será que funciona trabalhar desse jeito? What diretamente aqui. Peraí, deixa eu dar uma indentada aqui. Vamos ver se vai funcionar. Eu vou atualizar. Clico aqui e ele funciona, tá vendo? Então não precisa colocar diretamente aqui todo o conteúdo nesse xinit, você coloca na função. E se eu quiser pegar o próprio elemento? Na hora que eu clico aqui nesse botão, eu quero pegar o próprio elemento. Eu vou colocar um console.log e eu vou trabalhar com uma outra propriedade mágica, que vai ser o el, que é o próprio elemento. Clico aqui em toggle e pegou o próprio elemento, tá vendo? É o botão. E sabendo disso, eu posso vir aqui e chamar, vai ser toggle. De novo, pode ser o nome que você quiser, não precisa ser toggle. Toggle. Onde eu coloco aqui vai ser o elemento. É o ponto style.background color. Pode ser red também. Eu vou mudar a cor do botão. A cor do botão vai ficar vermelho. Isso se funcionar. Isso se eu passar aqui no toggle, se eu passar o elemento. Agora sim. Clico, olha só, já mudou a cor, tá vendo? E se eu deixar o toggle assim, ó, toggle assim, e passar o el aqui, ó, se eu passar o el aqui, o elemento aqui, sabe que funciona? Não funciona. Então você tem que passar aqui por parâmetro. Outra coisa legal é que você pode pegar todos os valores aqui desse data utilizando a propriedade mágica data. Então, na hora que eu clico aqui em toggle, eu vou colocar a data aqui, ó. Vai ser data. E aqui vai ser data.
Na hora que eu coloco um console.log nessa propriedade mágica data, olha só o que vai acontecer. Eu vou alterar aqui para getData. Olha que interessante. Clico aqui em getData, apareceu um proxy, target, entro aqui no object, índice 0, aparece tudo aqui, quer ver? Ó? Aparece um target aqui embaixo, tá um lugar aqui embaixo, tá aqui ó, data e tá o element e o open. E eu posso acessá-los diretamente. Data, ponto. Se eu quiser pegar aqui o open, eu venho e chamo open. Agora vai pegar o valor atual do open. Olha que interessante, tá aqui ó. Tá pegando certinho. Se eu quiser chamar o element, eu venho aqui e coloco o element. Aqui não, perdão. Aqui eu coloco o element. Então com essa propriedade mágica aqui, o data, eu consigo pegar todos os valores que estão aqui no xData. Uma funcionalidade que você vai achar bastante útil é a parte de enviar eventos de um componente para o outro. Isso aqui é importantíssimo você entender. Eu tenho um componente aqui, agora vou criar um outro componente aqui. Div x-data. Agora eu vou escutar aqui nessa div, nesse componente, um evento disparado aqui por esse componente. Lembrando, na hora que eu coloco um xData nessa div, não interessa se tem um conteúdo no xData ou não. Essa div, ele é um componente do Alpine. Então eu vou criar um botão para enviar um evento. Eu coloco aqui clique igual como que eu envio um evento. Eu utilizo a propriedade mágica chamada dispatch. E passo aqui um custom event, vai ser events, enfim, pode ser qualquer coisa. E estou passando para o event aqui esse objeto, o fullbar. Agora, como que eu escuto esse evento aqui no xData, aqui nesse componente aqui? Vai ser x, deixa eu só dar um espaço aqui, ó. Vai ser um x-on. Vou colocar o nome do evento. Qual que é o nome do evento que eu vou pegar? É o event. Eu vou colocar event test. Vai ser event test. Event test. Ponto window. Eu vou fazer alguma coisa aqui. Eu vou um console.log. E por enquanto eu vou tirar esse event aqui. Vai ser peguei evento. Peguei evento. Vamos ver o que vai acontecer. Claro, aqui vai ser send event. Clico aqui, tá vendo? Peguei o evento. E como que eu consigo pegar agora esse valor aqui que eu estou passando para esse evento? Com o que estava. Isso aqui, ó, event.detail.foo. Eu vou colocar somente o ponto detail. Aqui vai ser send event detail. Send, tá vendo? Ó, um objeto foo bar. Eu venho e coloco aqui ponto .foo. Ele vai pegar o bar. Pronto. E agora, claro, eu posso passar aqui quantos valores eu quiser para esse evento. Então, eu mandei um evento desse componente aqui e peguei nesse componente aqui. Peguei dessa maneira, x-on. Eu poderia colocar aqui um @event. Isso você já sabe. Olha só. O nome do evento é event test. Ponto window, tem que ter esse ponto window. Daí eu faço alguma coisa aqui. Eu poderia, por exemplo, chamar uma função aqui, uma function, e criaria essa função aqui. Vai ser func. Enfim, faço alguma coisa aqui dentro. Vai ser um console.log. Vai ser o event.detail.foo. Vamos ver. Deu um problema. Event is not defined. Event is not defined. Eu acho que eu tenho que passar o event aqui, ó. Event. Vai ser o event. Posso tirar isso aqui. Vamos ver agora. Clico aqui. Tá vendo? Pegou aqui o bar. É muito bom. É muito, muito, muito bom isso aqui. Quando eu crio um toggle, ou seja, quando eu faço um elemento que estava escondido aparecer, ele está bem seco. Na documentação existe o transition, tá aqui o transition. Olha como que está muito mais leve o toggle. Olha só como que fica muito mais leve. Eu vou copiar. Vou tirar tudo isso aqui. O elemento que vai ser togado
no elemento é colocado um x-transition. Olha só como que fica muito mais leve. E se eu colocar, por exemplo, ponto duration, vou colocar 800 milissegundos para ser mais demorado ainda, olha como fica muito mais legal. Tá vendo? Fica muito mais legal, né? Então tem o transition que vai te ajudar muito para deixar os seus toggles muito mais leves, porque quem viu uma coisa aparecendo do nada assim de repente, fica um pouco estranho. Já o transition ele deixa tudo muito mais leve. Agora eu quero mostrar para você essa parte aqui do plugins. Eu vou mostrar somente o mask, porque você entendendo como que funciona o mask, todos os outros você consegue fazer funcionar facilmente. O mask, claro, é uma máscara colocada no input. E como eu estou trabalhando com o CDN, eu vou pegar o CDN dele. E olha a ordem que ele fala para colocar. Preste muita atenção. Primeiro, ele até colocou aqui com todas as letras maiúsculas, before. Então, como que chama? O plugin. O plugin tem que ser carregado antes do core do Alpine. Copio isso aqui, venho aqui em cima, coloco aqui. Agora eu vou pegar a máscara que está aqui e coloco aqui dentro. Posso tirar isso aqui e coloco aqui dentro. Vamos ver se vai funcionar. Tá aqui, ó. Tá aqui a máscara funcionando certinho. Se eu pegar e colocar a máscara depois, ele vai dar problema. Eu vou abrir o meu console para você ver o problema que ele vai dar. Ele vai reclamar. Ele vai reclamar isso aqui, Alpine Warning, então tem que ser colocado antes. E na hora que eu mostrar para você como que trabalha com o Alpine, baixando ele para sua máquina, eu vou mostrar claro também como que carrega os plugins para você utilizar aí nos seus projetos. Por enquanto, como está sendo bem básico no sentido de a facilidade de instalar o Alpine, então não preciso mostrar nada demais. Mas na hora que eu for mostrar para você como que trabalha com o Webpack, na hora que eu trabalho com o Vite, eu vou ter que mostrar para você como também que carrega aqui os plugins utilizando o Alpine. É muito legal, né? Agora você pode voltar aqui na documentação, por exemplo, e ver como funciona o Collapse. Collapse, olha só como que funciona aqui o Collapse, o Toggle Content, enfim. Muito legal, né? Aqui do lado você vai encontrar o Alpine Store. O Alpine Store é um gerenciamento de estado global. Gerenciamento de estado global. Tá, mas o que isso significa? Na hora que eu crio um componente, que é esse caso, eu coloco xdata igual, inicio o count 0. Se eu colocar um span, se eu criar um span e passar aqui um xtext chamando o count. Isso aqui é um gerenciamento de estado local, porque eu só posso acessar o count dentro do próprio componente. Então é um gerenciamento de estado local. Se eu criar um outro componente, eu não posso acessar esse count desse componente aqui. Só que com o Alpine.store, eu posso criar um gerenciamento de estado global, onde eu vou criar um objeto, como por exemplo esse, e qualquer componente pode acessar essas propriedades e métodos. Então, por isso que é um gerenciamento de estado global. Eu vou copiar o que ele dá para mim, dou um Ctrl C, coloco aqui embaixo. Está escutando o evento de inicialização do Alpine. Então, se for iniciado, chama o Alpine. Eu só tenho acesso a esse Alpine aqui porque aqui em cima eu estou incluindo o CDN do Alpine. Eu vou alterar. O Dark Mode vai ser Counter. E vou colocar só um count 0. Se eu quiser acessar esse count aqui, nesse componente e também nesse componente, como que eu faço? Eu vou tirar esse conteúdo do xdata. Nesse xtext, para acessar o count desse counter, eu coloco a
propriedade mágica store, propriedade mágica store. Eu criei o gerenciador de estado global com o store. E para acessá-lo, eu utilizo a propriedade mágica store. Coloco o store.counter.count. Por que .counter? Porque é o nome que eu coloquei aqui, é esse nome aqui. E chamo a propriedade que está nesse objeto, volto, atualizo, tá vendo? Se eu quiser alterar, coloco um button, increment, clique, vai ser igual, store.counter.count mais. Eu vou trabalhar com decrement, vai ser o count menos. Increment e decrement. Olha que legal. Agora, se eu criar um outro componente e acessar também o count, eu consigo. E consigo alterar também. Olha que legal. Os dois são alterados ao mesmo tempo. Esse cara aqui, agora, ele é um gerenciador de estado global. Porque qualquer componente que eu crie com o Alpine, eu posso acessá-lo com essa propriedade mágica store. Chamo o nome, no caso o counter, e depois eu posso chamar as propriedades e também posso criar métodos aqui. Não é somente propriedades, não, eu posso criar métodos. É a mesma coisa de eu colocar aqui um objeto e coloco count 0, depois eu coloco um increment, enfim, você entendeu aqui. Então, tiro, vai ser increment, é que eu esqueci, não tá certo, increment, vai ser this.count mais. Daí eu chamo aqui o quê? Eu chamo ponto increment. E posso fazer a mesma coisa com o decrement. Fazer o teste. Increment. Esse increment aqui não está funcionando muito bem, não. Pera aí. É increment. Correto. É isso aqui mesmo. Deixa eu só atualizar. Está funcionando aqui. E aqui ele não está funcionando. Deixa eu só inspecionar o código para ver se ele está dando algum tipo de erro. E não está dando erro nenhum. Eu vou executar assim. Eu vou executar o método do jeito que eu coloquei aqui. E agora ele voltou a funcionar. Então tome muito cuidado, porque se eu criasse o increment no componente local, se eu criasse aqui o count 0, increment, coloco aqui a função discount mais, eu não precisaria executar a função dessa maneira, abrir e fechar os parênteses. Vou chamar somente o count, vai ser increment, e esse vai ser o count menos. Eu vou tirar isso, atualizo. Ele está dando um erro, increment is not defined. Aqui, claro, eu escrevi errado. Tá vendo? Então tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Se você for chamar um método aqui do componente global, eu posso dizer componente global do gerenciador global, você tem que executar com abertura e fechamento dos parênteses. Eu vou voltar com o que era. Eu vou tirar abertura e fechamento dos parênteses. Volto. E ele voltou a funcionar. Por quê? É porque tiro isso. E tá dando problema. Por quê? Porque eu tenho que colocar o store.counter.count. Agora sim. Funciona aqui. E se eu clico nesse, não funciona. Eu tenho que executar a função. Eu tenho que executar aqui a função. Agora ele funciona normalmente. Então tome muito cuidado com isso. Eu posso criar quantos componentes globais eu quiser aqui.
Não precisa ser somente um, eu posso criar quantos eu quiser. Eu posso colocar o alpine.store e criar quantos eu quiser. Aqui dentro desse add event listener, na inicialização do Alpine. Agora eu vou mostrar como que você trabalha com o Vite. O que você precisava saber, o que você precisava aprender sobre o Alpine, eu já passei para você. Se você pegar tudo o que eu te ensinei nesse curso e vir na documentação, eu te garanto que você vai entender tudo facilmente, muito, muito fácil. Só que agora eu vou entrar na fase onde eu vou te ensinar a trabalhar com o Vite, com o Webpack e também como que você trabalha com o Alpine no Laravel. Eu vou abrir o vitejs.dev, get started, venho para baixo e vou utilizar o Vanilla JavaScript. Eu posso trabalhar com o Vite no Vue, no React, no Svelte, mas eu vou trabalhar no Vanilla JavaScript. Se você trabalha com o PHP, se você tem um projeto PHP que não trabalha com o Laravel, eu vou mostrar daqui a pouquinho como que você trabalha com o Alpine utilizando o Webpack, porque você tendo um projeto PHP e tentar utilizar o Vite para usar o Alpine, você vai ter uma baita de uma dor de cabeça. Então o Vite é somente para quando você tem aqui no front-end o JavaScript. E, por exemplo, se você quiser se comunicar com o back-end, sem problema nenhum, mas você só vai conseguir trabalhar com o Alpine junto com o Vite somente se você estiver trabalhando, não estiver de fato trabalhando com PHP, por exemplo. Você não vai conseguir. Você vai entender o porquê daqui a pouco. Para você instalar o Vite, você copia esse comando aqui. Eu vou abrir o meu terminal e colar esse comando, porque agora eu não vou colocar esse comando no meu projeto que eu estou utilizando até agora. Eu vou abrir o terminal e colocar esse comando lá no terminal. O nome do projeto que ele está falando, Alpine 3 Vite. Aqui ele fala qual que vai ser o template que eu vou utilizar. Vai ser o Vanilla JavaScript. Eu vou utilizar o TypeScript ou o JavaScript. O JavaScript. Agora tem que entrar cd Alpine 3 Vite. Eu abro no VS Code, abro o terminal e rodo o comando npm install. No package.json, você vai ver que está aqui a instalação do Vite, uma dependência de desenvolvimento. Agora, se eu rodar o comando npm run dev, ele vai executar o Vite. E por padrão, o Vite ele dá esse counter aqui para nós, mas eu não preciso dele, eu posso deletá-lo. Eu venho no index.html, que ele dá também para nós. Não, isso aqui eu vou deixar do jeito que está. Aqui no main, eu posso deletar tudo isso aqui. Venho no terminal, olha só, venho no terminal. Agora eu tenho que iniciar o servidor do Vite. Então, por isso que eu não posso trabalhar junto com o PHP. Eu não posso utilizar o Vite junto com o PHP. npm run, eu ia colocar Vite, npm run dev. Eu vou abrir esse endereço lá no navegador. Você vai ver que vai aparecer uma tela em branco, porque eu não coloquei nada lá no meu index.html. Aqui não tem nada. Eu posso tirar esse app. E o carregamento do main está sendo chamado aqui o main utilizando o type module. Então o Vite ele se aproveita desse type module. Por isso que ele é tão rápido e tão bom. Ele se aproveita aqui desse type module. Só vou colocar um H2 home. Já apareceu o home ali. Tá, mas agora como que eu faço para trabalhar com o Alpine? Agora eu tenho que instalar o Alpine. Como que eu instalo o Alpine? Volto na documentação, aqui em Installation, utilizando o CDN desse jeito, mas se eu quiser instalar
como módulo, eu tenho que colocar npm install alpine.js, venho no terminal, abro uma nova aba, coloco o comando, ele vai instalar. Agora eu tenho que importar o Alpine. Importo o Alpine aonde? Eu vou importar aqui no main.js, coloco a importação do Alpine. E daí eu tenho que colocar agora o alpine.start. Alpine.start. Vamos ver se vai dar algum tipo de erro. Eu vou atualizar. Venho inspecionar. Console. Não deu erro nenhum. É um bom sinal. E eu vou criar agora um componente. No index.html, div x o quê? Data. Vai ser o count mesmo, o exemplo que eu sempre dou. Vai ser count, iniciá-lo como 0. E só vou colocar um span com xtext count. Já apareceu aqui o 0. Se eu criar o botãozinho de increment, você sabe que vai funcionar, porque se aparecer o 0 ali, quer dizer que está funcionando. Increment. Eu não vou criar o decrement, não precisa se preocupar, não vou fazer isso. Só vou mostrar para você que está funcionando aqui o count mais increment. Mas eu quero agora trabalhar com o Alpine com módulos, ou seja, eu quero criar arquivos JavaScript para utilizar aqui como módulos. E para isso eu venho... Essa organização que ele dá na hora que você cria um projeto com Vite, você pode alterar do jeito que você quiser. Então eu vou continuar utilizando essa estrutura. Vou criar um componente chamado counter, counter.js. Você não concorda comigo que um componente, ele é um objeto? Eu crio uma função chamada counter. Eu vou exportar, export default. Eu vou retornar, olha só, vou retornar um objeto. Eu vou retornar um objeto porque ele espera um objeto aqui. Ele espera um objeto. Eu vou retornar um objeto. Agora eu trabalho do jeito que eu sempre faço. Increment. Vai ser uma função onde eu coloco aqui o discount mais. Venho no main, porque o main, preste atenção, o main eu estou chamando aqui, o main estou chamando aqui. Então no main eu vou importar, import counter from counter. Vai ser alpine.data counter. Na hora que eu chamar esse counter aqui, na hora que eu chamar esse counter aqui, caramba, ele vai continuar funcionando. Porque esse counter, o que é? É justamente esse counter, a função counter, que está retornando o quê? Está retornando um objeto. Agora, na hora que eu chamo o count aqui e count mais aqui, quer dizer que eu estou trabalhando com esse count. E na hora que eu chamo o increment aqui, quer dizer que eu estou chamando o increment da onde? Lá da função counter, dessa função counter aqui. Viu como é fácil? E outra maneira é você vir aqui e ao invés de trabalhar com Alpine Data, você pode guardar no objeto global window. Window.counter igual counter. Esse counter aqui é o que você vai chamar no xdata. Muito tranquilo e muito fácil, né? Agora você pode criar quantos componentes você quiser. Importar no main. Ou você coloca no alpine.data, ou você coloca no objeto global window. E não pode esquecer de dar um alpine start. Se você quiser pegar todo esse projeto aqui, colocar em uma pasta chamada front-end e criar um back-end, por exemplo, com Laravel, você pode fazer. Daí você faz a requisição para o back-end da mesma maneira que eu mostrei para você ainda nesse curso, ainda nessa aula, na listagem dos produtos, do Fat Products. Trabalhar com Alpine puro, ele não é tão legal assim, não faz tanto sentido para nós, porque se você está assistindo essa aula, se você está no meu canal assistindo essa aula, muito provavelmente você trabalha com o PHP,
porque o foco do canal é o PHP e o JavaScript. Então, se eu tenho um projeto com o PHP, como que eu trabalho com o Alpine? Eu já vou te adiantar, não é com o Vite, é com o Webpack. Mas calma, que a configuração que você vai fazer com o Webpack é a coisa mais ridícula e mais fácil do mundo. Não precisa se preocupar, não precisa achar que é uma coisa difícil, é uma coisa muito fácil, muito fácil. Eu vou criar um projeto com o PHP, vou lá de novo no meu terminal, eu vou abrir aqui de novo meu terminal, eu vou criar um projeto com o PHP, mkdir PHP Alpine 3 cd PHP Alpine 3. Eu vou criar um diretório chamado public. Eu vou entrar no public e vou criar um arquivo chamado index.php. Eu vou abrir no meu VS Code, eu vou voltar um nível. Eu vou abrir no meu VS Code. Você vai ver que vai aparecer aqui uma pasta public e o index.php. Eu venho no meu terminal e vou iniciar o servidor do PHP. Serve na porta 8000-t public. Aqui no index.php, eu vou iniciar o PHP. Ou melhor, eu vou colocar um HTML porque eu não vou, aqui nessa parte do Webpack, criar uma estrutura, MVC, enfim. Eu vou colocar todo o HTML direto no index.php. Eu vou abrir o site do Webpack. Eu venho aqui para baixo e ele fala para eu trabalhar dessa maneira. Dessa maneira aqui. Mas só que eu preciso criar um arquivo chamado webpack.config.js e, claro, eu preciso instalar o Webpack. Para instalar, eu clico aqui em Documentation. Tem Installation em algum lugar. Tem Installation. Deixa eu só procurar na pesquisa aqui, Installation. Eu vou copiar esse comando. Dá um Ctrl C. Venho aqui no terminal. Já iniciei o servidor do PHP. Vou colocar para instalar. E vou instalar também o Webpack CLI. Então, olha só, recapitulando. Eu instalei o Webpack e também o Webpack CLI. E aqui embaixo ele fala algumas coisinhas a mais, mas não é isso que eu quero. Eu volto no início e pego esse conteúdo aqui. Crio o arquivo webpack.config.js na raiz do meu projeto. Crio aqui. Vai ser o webpack.config.js. Coloco esse conteúdo, mas só que eu não quero trabalhar com module.export e o require desse jeito. Eu quero trabalhar com a importação do ES Modules. Import pet from pet. Eu quero fazer isso. No meu package.json, aqui em cima vai ser type module. Tem que colocar aqui type module, porque você vai trabalhar com o import export. Você vai trabalhar com o ECMAScript, a importação utilizando o ES. E eu, trabalhando com o ES Modules, eu não posso mais usar o module.export. Vai ser o export default. Entendeu? Esse aqui é o ponto de entrada. Esse aqui é como se fosse o main do Vite, que você acabou de ver. É como se fosse o main. Eu vou criar, na raiz do meu projeto, uma pasta chamada SIC. Dentro vai ser o index.js. E aqui no index.js, eu vou colocar o conteúdo como se fosse o main.js lá do Vite. Esse é o ponto de entrada e esse aqui vai ser o ponto de saída. Na hora que compilar, vai compilar para esse diretório. Tem esse dirname, mas só que o dirname ele vai dar problema. Eu vou passar o public. Então vai ser dentro de public, dentro da pasta dist. Eu nem precisava ter importado pets aqui em cima, nem precisava ter importado. Posso tirar isso. Então, o ponto de entrada é o index.js e o ponto de saída, ou seja, o arquivo que vai ser compilado, vai ser para esse bundle.js.
que vai ser colocado dentro de public e dentro da pasta chamada dist. Mas será que se eu deixar desse jeito vai funcionar? Será? Não. Por que não? Porque aqui no package.json eu tenho que colocar o scripts aqui, scripts, onde eu vou passar o start e o build. Só que o start vai ser o Webpack Mode Development e vou colocar também o watch para ficar observando as alterações. Venho aqui no terminal, abro a barra lateral. Dentro de public, na hora que eu rodar o comando npm run start, eu vou colocar dev para ficar mais fácil. Na hora que eu rodar esse comando, vai criar a pasta chamada dist e vai colocar o arquivo compilado desse aqui. Pelo menos é para funcionar dessa maneira. npm run dev. Deu um erro. Failed to load webpack.config.js. O path is not defined. Ah, claro, perdão. O path ele é utilizado aqui. Eu achei que eu não estava utilizando, mas eu estou utilizando aqui. Perdão. Acabei não observando isso. Agora, mando rodar novamente. npm run dev. Pronto, compilou. Tá vendo o dist sendo criado dentro da pasta public, onde tem um bundle.js? Como eu não criei conteúdo nenhum aqui dentro do index, então o que tem lá dentro é somente do próprio Webpack. Volto aqui no terminal, abro uma nova aba e coloco npm install alpine.js. Aqui no index vai ser import alpine from alpine.js. Não posso esquecer de colocar o alpine.start, alpine.start. E dentro de src eu vou criar uma pasta chamada Alpine, para criar os componentes do Alpine. Eu vou criar aquele mesmo componente, aquele counter, porque é o componente mais fácil de criar. Function. Eu poderia ter criado também aqui uma função anônima. Não precisa criar uma função com nome, não. Vai ser export default. Export default. Function counter. Retornar um objeto. Você sabe o porquê que tem que retornar um objeto. Count 0. Increment. Vai ser o this.count mais. Lembra como que faz para carregar esse componente? Import. Eu vou importar counter from o quê? Vai ser o ponto barra alpine barra counter. Alpine ponto data, ou eu posso colocar no objeto window, você já sabe, counter e counter. Eu estou exportando, ó, export default. Então aqui eu não preciso pegar, trabalhando com a desestruturação, não preciso fazer isso, você já sabe. No meu index.php vai ser div x data. Passo o quê? O counter. Span. Caramba. Span. Passo o xtext igual count. Vamos torcer para funcionar. Qual que é o projeto? Não é esse. Não é esse aqui. Eu iniciei o servidor, né? Eu iniciei o servidor. Posso fechar isso. Ah, tá. Para compilar, ele acabou dando um problema. Did you mean counter.js? Aqui eu vou colocar counter.js. Agora sim, ele compilou. Então você tem que colocar ali a extensão .js. E eu iniciei o servidor na porta 8000, tá aqui. Eu vou abrir. Eu vou inspecionar. Vamos ver o que vai acontecer. É que eu esqueci de chamar no index.php. Eu esqueci de chamar aqui embaixo o script. É claro que eu esqueci de chamar. Script sic ponto barra dist barra vai ser o bundle.js. Agora eu atualizo. Olha o zerinho ali. Olha o zerinho ali. É fácil, né? Poxa, é fácil demais. Button
clique igual count mais. Ou coloco aqui o increment. E increment. Eu sempre tenho problema de escrever esse increment, é impressionante. Pronto. E se eu quiser trabalhar aqui no counter com o... Aqui no counter não, aqui no index com o... Como que diz? O gerenciador global. É só colocar o alpine.o.quê? É só colocar aqui o alpine.store. Aqui ele colocou cart, mas vai ser count e 0, increment. Agora eu vou utilizar esse counter, eu vou colocar counter global. Counter global. No index vai ser o counter global. Store. Perdão. Não é aqui. Aqui vai ser o store. Store. Agora sim, counter global. .count. E aqui vai ser a mesma coisa. Store. Counter global. Increment. E increment tem que ser executado. Difícil, né? Porra, olha como é difícil. Olha como é complicado trabalhar aqui com o Alpine em um projeto PHP. Lembrando que se você estivesse trabalhando com um padrão MVC, alguma coisa, seria praticamente a mesma coisa. E aqui no counter, se eu quiser trabalhar com uma arrow function, ao invés de colocar um nome aqui para a função, eu poderia vir aqui e colocar desse jeito. Não precisa ter um nome específico. Deixa eu só voltar, deixa eu só comentar isso. No index, volto com o que estava. X, data, counter. E para finalizar essa aula, para finalizar esse curso, eu vou mostrar como que você trabalha com o Laravel. Como que você trabalha com o Alpine no Laravel. Aqui, na documentação oficial do Laravel, tem uma parte somente para o Vite. Ele já vem instalado por padrão no Laravel. Se eu rolar aqui para baixo, ele fala que existe esse arquivo chamado vite.config.js, que está na raiz do meu projeto. Abro a barra lateral, está aqui, vite.config.js, onde está carregando, o input está sendo aqui o app.css, que não interessa para nós nessa aula, nesse curso. O que interessa é esse app.js. Esse app.js é como se fosse o main lá do Vite, que você viu agora há pouco, o Vite sem o Laravel, e é como se fosse o index.js do Webpack. É onde eu vou carregar tudo que eu preciso. Ele está onde? Dentro de resources.js, está aqui. Eu vou instalar o Alpine, npm install alpine.js, import alpine from alpine.js, alpine.start, e vai ser a mesma coisa que eu já mostrei para você. Se eu quiser criar uma pasta chamada Alpine aqui em Resources, crio meus componentes, new file, counter.js, export, default, retornar um objeto, isso você já sabe, count 0, increment e decrement. Aqui no app eu vou importar, import counter from, tá certo, from, ponto barra, o app, tá certo, porque o app está no mesmo diretório aqui da pasta Alpine, não, eu tenho que voltar o nível, vou pegar o Alpine, agora sim, o counter, Alpine, ponto, data, ou eu posso colocar no objeto global o window, isso você já sabe, eu já mostrei para você. Counter, aqui eu posso colocar qualquer nome, isso você também já sabe. Venho aqui no welcome.blade, crio, ou melhor,
eu tenho que dar um jeito de carregar o Alpine aqui no meu Blade. E para carregar, eu vou pegar isso aqui. Eu já gravei uma aula a respeito de como que trabalha com o Vite no Laravel. O link eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Então tem que pegar isso, dá um Ctrl C. Ou se eu estiver trabalhando somente com app.js, eu coloco isso aqui. Como é o caso, eu vou pegar, colocar, vai ser Alpine com Laravel, o título. Agora sim, vai ser o X, perdão, não, vai ser o Xdata, tá certo. Vamos ver se eu consigo pegar, não tem autocomplete aqui, infelizmente não. Div x-data vai ser igual counter span x-text igual a count button, onde eu vou colocar um increment click igual a increment. A mesma coisa vale para o decrement, mas eu vou deixar somente increment. Eu venho aqui no meu navegador, vamos ver se está funcionando. Eu não iniciei meu servidor. Deixa eu só fechar isso. Eu não iniciei meu servidor. Não iniciei mesmo. PHP artisan serve. Deu um erro falando Vite manifest not found. Por que que deu esse erro? Porque eu tenho que rodar o comando npm run dev. Eu tenho que rodar o comando npm run dev. Foi criado junto aqui com o projeto esse arquivo package.json, onde já tem o Vite, já tem tudo aqui. E tem esse comando dev npm, deixa eu só abrir uma nova aba, npm run dev. Certo? Agora venho, atualizo, increment. Pera aí, vou atualizar. Agora sim, está funcionando. E se eu quisesse criar um componente diretamente aqui, você sabe que eu posso. Count 0 vai ser o increment. Não é porque eu estou trabalhando com o Vite e também com o Webpack que eu tenho que criar todos os meus componentes em arquivos separados. Não, eu posso criar diretamente aqui dentro do meu HTML. Posso criar diretamente aqui. Agora vamos ver se vai funcionar. Está dando um problema. Por que está dando um problema? Xdata até o count, está certo. Eu vou atualizar, increment. Deixa eu só inspecionar o console. O increment is not defined. É que eu coloquei o nome errado, só para variar um pouco. Viu? Não é porque você trabalha com o Vite e também que você trabalha com o Webpack que você tem que criar todos os seus componentes do Alpine em arquivos separados. Claro que não. Você pode criá-los diretamente dentro do HTML. Para finalizar essa aula, eu vou mostrar como que você trabalha com os plugins com o Vite ou o Webpack. Eu vou dar o exemplo desse Mask. Nesse curso ainda eu mostrei como que você trabalha com o Mask, só que utilizando o CDN. Mas agora eu estou trabalhando com o NPM. Eu instalei o Alpine e estou utilizando com o Webpack ou o Vite também utilizando um arquivo separado. Lembrando, eu não sou obrigado a criar arquivos separados para criar um componente do Alpine só porque eu estou trabalhando com o Vite ou com o Webpack. Eu vou copiar a instalação desse componente do Mask, venho no terminal, para o servidor, instalo. E olha só o que ele fala aqui que eu tenho que fazer. Eu tenho que importar o Mask. E eu importo o Mask aonde? Olha só, onde que eu importo esse Mask? Lá no exemplo do Vite, você vai importar no main. No Webpack, se eu não me engano, eu criei o arquivo de entrada no index.js. E aqui no Laravel, eu estou utilizando esse... Deixa eu só iniciar meu servidor. E no Laravel, eu estou utilizando o app.js. Eu vou importar o Mask. Coloco para importar o Mask. Agora eu vou chamar alpine.plugin Mask. Pronto. Alpine.plugin
mask. E agora como que eu utilizo? É só chamar o input. Vou lá no meu welcome, vou tirar toda essa estrutura que eu não preciso mais e coloco aqui dentro. Eu iniciei o servidor? Iniciei. Volto, atualizo, começo a digitar e olha só, a máscara está funcionando. E aí, gostou da aula? Gostou do curso? Deixa o like, se inscreva no canal. E se puder, deixa um comentário para aumentar o engajamento da aula e aumentar o engajamento também do canal. Um abração e até a próxima aula.